Olá, boa tarde. NT Sul desta terça-feira, 30 de abril, está começando. Chove muito no Rio Grande do Sul. 12 pontos em 6 rodovias gaúchas estão bloqueados. Na edição de hoje, a gente mostra onde ficam esses bloqueios. E ainda, a Cachoeira do Sul sofre com os primeiros efeitos desta enxurrada. Os bairros Cristo Rei e Barcelos são os mais afetados. Eu ia ficar de noite na casa, só que daí eu resolvi sair e fui com meu avô. Daí quando eu vim de madrugada, a casa estava já ladeada, assim, caindo. Conseguiu salvar alguma coisa de dentro dela? Eu consegui tirar só o colchão, a cama, o ligeiro, consegui tirar. E as roupas, consegui tirar. Somente na manhã de hoje, a Defesa Civil de Cachoeira recebeu cerca de 30 ocorrências. Segundo o CEMADEM, os acumulados de chuva nas últimas 72 horas chegaram a 274 milímetros. Parte do prédio onde funcionava a Secretaria de Educação de Cachoeira do Sul foi interditada pela Defesa Civil. As paredes estavam dando choque porque as infiltrações atingiram a rede elétrica. Em 2040, um déficit de 10 mil professores vai atingir escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul. Francisco Bastos vai falar sobre isso no quadro Opinião de hoje. Professores da Universidade Federal de Santa Maria estão em greve. A cobrança por reajuste salarial e reestruturação do plano de carreira são os motivos da paralisação. E onde você mora? Também choveu muito? Algum prejuízo por aí? Precisou pedir ajuda para a Defesa Civil? Conta pra gente, se você puder, nos atualiza sobre como está aí o bairro em que você mora. Nosso WhatsApp é o 51997697129, esse número que está aparecendo já aí na sua telinha. Você pode enviar uma mensagem, uma foto, um vídeo e a gente põe no ar. E claro, se você preferir, você pode escrever nas nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta terça-feira está no ar. Cachoeira do Sul sofre com os primeiros efeitos da enxurrada que atinge a região central do estado. Segundo o CEMADEM, os acumulados de chuva das últimas 72 horas chegaram a 274 milímetros. E os alertas indicam a continuidade de altos volumes até a próxima quinta-feira. Os bairros Cristo Rei e Barcelos são os mais afetados pelo volume de água. A chuva em Cachoeira do Sul já atingiu a marca de 200 milímetros nas últimas 72 horas aqui no município, principalmente a partir dessa segunda-feira, com alto volume de chuva registrado pela Defesa Civil em torno de 110 milímetros. E isso, claro, acaba acarretando em alguns problemas nos bairros aqui de Cachoeira do Sul. Aqui no bairro Marina, por exemplo, a gente tem esse córrego e a água sendo obstruída por parte daquele pneu e esse bueiro quebrado, resultando nesses entulhos acumulados. Essa situação se repete também em outros bairros aqui de Cachoeira do Sul, trazendo prejuízos para moradores aqui do município. O Alisson perdeu a casa durante a madrugada. A Defesa Civil interditou a moradia ainda na noite de ontem. Com o volume de chuva, a água dessa sanga subiu e levou o barranco com o abrigo junto. Alisson está alojado na casa de familiares e relata como foi as últimas horas no bairro. E daí o barranco do nada, começou a cair de vez. Daí até veio a Defesa Civil, né? Daí eles disseram que interditar. Daí mandaram eu sair, só que eu não tinha pra onde ir, né? Eu ia ficar de noite na casa, só que daí eu resolvi sair e fui com meu avô. Daí quando eu vim de madrugada, a casa estava já ladeada, assim, caindo. Conseguiu salvar alguma coisa de dentro dela? Consegui tirar só o colchão, a cama, o ligeiro, consegui tirar. E as roupas, consegui tirar. Não, a parte estrutural não conseguiu salvar? Não, nada. Brasilite, nada. Eu ia tentar desmanchar o Brasilite para salvar o Brasilite, coisa, né? Eu não consegui salvar nada. Foi tudo água abaixo. O vídeo gravado na tarde de ontem ainda mostra a residência em pé antes de ser levada pela enxurrada. No bairro Bom Retiro, a água desta sanga invadiu casas mais baixas e por muito pouco não ultrapassou o barranco, deixando o cenário ainda pior. O Cássio já viu esse filme outras vezes. Vem uma chuva, ela alaga, complica, sobe bueiros abertos,
que nem aconteceu aqui, fizeram, desviaram os canos, mas os banheiros continuam abertos, chove, bota água para dentro, entra para dentro do pátio, o transtorno é o mesmo, o prejuízo é o mesmo, e resolver para nós não resolve nada. Então, Cachoeira tem que mudar, não é só aqui, tantos lugares. Conseguiu dormir hoje? Que jeito, pai, nem trabalhar não fui. Já tô 2 dias sem trabalhar, cuidando da casa e as crianças. Vou fazer o que no serviço com as crianças aqui? É complicado, tá difícil. Isso aí não pode ficar assim. Os números de atendimentos estão sendo atualizados a cada momento pela Defesa Civil. Até às 9 horas da noite de ontem, 26 locais foram atendidos. Movimentações de terra, quedas de muro, árvores e poste fizeram parte do serviço da equipe. O rio Jacuí segue em elevação, subindo 3,5 cm por hora, segundo a Defesa Civil, atingindo a marca de 20,5 metros. A cota de alerta para inundação é 21,50 metros. Em caso de emergência, ligue para os bombeiros 193 ou Defesa Civil 99-535-8310. E a gente está recebendo também muitos relatos do interior de Cachoeira do Sul, de estradas, né, que estão tendo muitos problemas. Então é importante, à medida que os arroios, riachos aí vão enchendo, né, que o pessoal tenha muito cuidado ao passar pelas pontes para ter muita certeza de que dá de fato para trafegar, para preservar em primeiro lugar a vida, né, gente? E daqui a pouquinho a gente vai trazer para você de casa também uma reportagem da Thelma Tomás falando da interdição do prédio da SMED, que é a Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira do Sul. Como a gente falou aqui na abertura do jornal, a gente tem relatos aí de funcionários e demos uma passada hoje de manhã no local. Choveu muito dentro do prédio, né? As paredes ficaram encharcadas. Relatos de funcionários de que as paredes estavam dando choque, inclusive. Então a gente traz daqui a pouquinho detalhes sobre isso. E o temporal também afetou o serviço de saúde aqui em Cachoeira do Sul na manhã de hoje. Mas, boa notícia, viu? Os locais já estão voltando a funcionar. A Secretaria Municipal da Saúde havia ficado sem energia e por isso a liberação de medicamentos na farmácia do SUS estava suspensa. Mas, segundo a assessoria de imprensa da saúde, a energia foi restabelecida e as farmácias voltaram a funcionar no finalzinho da manhã de hoje. Outra unidade prejudicada foi a ESF do bairro Noêmia, onde os atendimentos haviam sido suspensos pelo mesmo motivo. A boa notícia é que a RGE já restabeleceu o serviço e logo mais, a partir da 1h da tarde, o atendimento vai retornar de forma integral para toda a população. E as rodovias estaduais e federais também estão sofrendo as consequências das fortes chuvas aqui no Rio Grande do Sul. Na manhã de hoje, a Polícia Rodoviária informou quais pontos estão bloqueados. A PRF informou na manhã desta terça-feira quais são as rodovias federais do Rio Grande do Sul que se encontram em situação de bloqueio. A BR-116, entre os quilômetros 175 e 181, está bloqueada totalmente em Nova Petrópolis. Devido às chuvas torrenciais das últimas 24 horas, a equipe de obras optou por bloquear a rodovia em ambos os sentidos, sem previsão de normalização. BR-386, quilômetros 304 e 307, no município de Pouso Novo. Houve queda de barreira e a estrada também tem bloqueio total. BR-386, quilômetro 311, na cidade de Marques de Souza. Queda de barreira com bloqueio total no sentido interior Porto Alegre. Trânsito em sistema de pare-siga pela pista contrária. BR-116, quilômetro 330, foi identificado que a água está invadindo a pista. BR-290, quilômetro 132, na entrada de Charqueadas. Bloqueio total da estrada. Também na BR-290, quilômetro 400, bloqueio total em Santa Margarida do Sul. BR-392, estrada também bloqueada na entrada que dá acesso ao município de Caçapava do Sul. BR-470, quilômetro 232, bloqueio total em Carlos Barbosa, logo abaixo da tenda do Jeremias. E a PRE também informou quais rodovias estaduais estão bloqueadas.
Estão com pontos pare-siga na RSC 287, os quilômetros 167 ao 169, em Paraíso do Sul, e 229 ao 230, em Santa Maria. Em Candelária, no quilômetro 135, também há bloqueio total da pista. Em Restinga Seca, no quilômetro 202, a rodovia também está interditada. Muitos transtornos no Rio Grande do Sul, né? E eu destaco o mesmo que já falei anteriormente, quando me referi ao interior de Cachoeira do Sul, para que a população tenha muito cuidado, muita calma na hora de pegar um veículo, sair. Infelizmente, podem ocorrer muitos problemas em rodovias, então é importante que a população fique atenta, né? E que tenha convicção, certeza de que dá para passar num determinado local. Se tiver qualquer indicativo de interdição, não insista, não passe, né? Vale a preservação da vida em primeiro lugar. Gente, é certamente um fato, né, que cada vez mais esses eventos climáticos eles estão afetando o Brasil, outros países do mundo também, mas especialmente o Brasil. E o Rio Grande do Sul tem sido muito suscetível a estes eventos, como a gente viu no ano passado, né? Uma verdadeira tragédia climática aqui no estado do Rio Grande do Sul, cidades foram devastadas. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: o que nós podemos fazer enquanto cidades, enquanto municípios, no sentido do planejamento urbano, para que minimamente a população possa estar mais protegida, para que possamos preservar as vidas acima de tudo. Amanhã tem um programa especial, o NT Sul especial, no feriado do Dia do Trabalhador, falando justamente sobre o planejamento urbano e o preparo das cidades para enfrentar estes eventos climáticos. Olha só. Eu já tirei o carro de lá, o asfalto está cedendo, está um buraco embaixo. Tudo mudado aqui na feira. Leva as curias lá pra tua mãe. Olha a Conde aí, gurizada. A casa da vizinha embaixo d'água. Aqui na Bom Retiro. Estamos todos ilhados. Essa é a cena que, infelizmente, ela se repete em muitos momentos nas cidades brasileiras, né? Aí a gente viu um pouco do que ocorreu no ano passado aqui no município de Cachoeira do Sul, mas fatos gravíssimos que ocorreram também no Vale do Taquari. Então amanhã nós vamos discutir um pouco disso com especialistas aqui no estúdio, né? Do ponto de vista de defesa civil, como a população pode se preparar, né? Como podem estar as populações mais protegidas. Do ponto de vista da moradia, né? Quantas moradias, quantas pessoas, quantas famílias estão vivendo em áreas em que não deveriam estar, são áreas de preservação, encostas, proximidade de rios, a gente tem a informação de que aqueles locais são alagadiços. E aí, o que pode ser feito nesse sentido? Não perca, é amanhã, a partir do meio-dia. A gente espera fazer esse diálogo juntamente com você, com a nossa sociedade, para que nós possamos todos, né, estarmos mais preparados e possamos estar conscientizados sobre esse assunto tão importante. Gente, 5 dos 10 mortos no incêndio que destruiu a pousada Garoa, em Porto Alegre, ainda não foram identificados. Para conseguir finalizar o trabalho, o Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul começou a coleta de DNA de parentes. Os técnicos do IGP também estão investigando as causas e a origem do fogo. A entrada do prédio foi isolada por tapumes. A Brigada Militar faz a segurança do local, onde 10 pessoas morreram e 15 ficaram feridas na madrugada de sexta-feira. As causas do incêndio são investigadas pela perícia. Estão coletando todos os vestígios desse local, foco de incêndio, propagação de como é que foi esse incêndio. Estão usando equipamentos de ponta, inclusive um scanner tridimensional, que vai gerar uma nuvem de pontos e uma maquete virtual para a gente poder, inclusive, simular e perpetuar esse local. Então, o trabalho ainda está muito no início. A gente tem um prazo legal de 10 dias, que pode ser dilatado um pouquinho, mas eu acredito que em menos de 30 dias a gente já tenha o laudo deste local de incêndio. Das 10 vítimas fatais, 5 foram enterradas neste fim de semana. Os corpos das outras 5 ainda não foram identificados.
a gente partiu para o exame de DNA. Então, a gente tem solicitado que familiares de desaparecidos compareçam ao CREPEC, aqui à sede do IGP, ou ao Departamento Médico Legal, para doarem material genético para confronto e identificação dessas vítimas. Hoje começaram as vistorias nas outras 22 unidades da Pousada Garoa, contratadas pela Prefeitura para atender pessoas em situação de vulnerabilidade. Ao todo, 320 vagas das 400 contratadas estão ocupadas. As unidades ficam em vários bairros, a maioria próximas ou no próprio centro de Porto Alegre, em prédios antigos e mal conservados. No escritório da rede de Pousadas Garoa, na Benjamin Constant, no bairro São João, os funcionários informaram que o responsável não autorizou que informassem o contato dele e não deixou uma manifestação formal. Nós vamos ver agora as primeiras manifestações da nossa audiência. Muito obrigado a você de casa que participa com a gente, que informa também. Nós contamos muito aqui com um olhar atento da nossa comunidade, reportando aquilo que vai acontecendo. Assim, a gente consegue ter uma ideia geral, né, do que acontece em diferentes bairros do município de Cachoeira do Sul, buscar a ajuda do poder público, cobrar também quando isso é necessário. Então mande a sua mensagem 51997697129. Obrigado a você que está fazendo isso desde ontem, né, contando como está a situação da chuva aí no seu bairro. Pessoas que estão escrevendo para a gente também aqui nas nossas lives, no Facebook, no YouTube. Lucimere está mandando seu boa tarde, o Claudiano Luther está dizendo aqui, em caso de emergência as pessoas ligam e eles nem atendem o telefone. Então tem muita gente reclamando dessa questão da tentativa de ligação para os órgãos que poderiam prestar algum tipo de serviço de socorro e muitas vezes esse atendimento não acontecer, o contato não ser estabelecido e a pessoa ter que se virar por conta própria, né? Obrigado, Luther. O Paulo Freitas também mandando boa tarde, diz aqui conterrâneos pluviáticos. É verdade, né? Estamos tendo que conviver mais uma vez com essa situação, infelizmente, né, Paulo? E ele também dizendo aqui, Porto Alegre também seguindo com muita chuva, ventos fortes. Obrigado aí pelo relato. Na nossa tela, participações do nosso WhatsApp, William. Olha como está a rua Cândida Fortes Brandão, no bairro Marina. É uma rua que conta apenas com 2 bueiros e uma sanga, o que possivelmente indica que os bueiros estão entupidos. No entanto, vivemos em uma cidade que busca avançar, uma cidade inovadora, diz aqui o William, né? Obrigado, William, pela participação. Infelizmente, nós temos que inovar e muito na questão da infraestrutura. Essa é a realidade dos fatos, né? E como população, a gente também precisa fazer a nossa parte. Já surgiram muitos vídeos ontem, antes de ontem, né, de muito lixo, né, correndo aí pelas ruas também, entupindo canalizações, bueiros. E é outro aspecto que a gente precisa de uma melhoria muito significativa, né? Obrigado aqui ao William pela participação. Joelcia Moraes, de Cachoeira do Sul. Em Sobradinho, a via está totalmente obstruída. Olha aí, é uma queda de barreira, né? Desbarrancou ali, o morro cedeu, então muitos sedimentos, árvores, pedras também caídas sobre a via e a gente vê ali muita água correndo também, que evidentemente desce desse morro e também ao longo da rodovia. Obrigado, Joelcia, pela participação. Então a gente deixa aí também esse alerta, né? A grande orientação que serve para todos nesse momento, se você tem condição de não viajar, de não sair, de não tomar uma estrada, né, evite viajar, porque certamente é um momento de bastante risco, né, em todos os sentidos possíveis. Obrigado aqui a Joelcia pela participação. Nós temos mais recados. O Francisco Teixeira. Esta é a rua que dá acesso ao salão comunitário do bairro Quinta da Boa Vista. Está bloqueado pelos 2 lados da rua, não temos acesso, diz aqui o Francisco, né? Abriu aí um valetão, né, depois dessa chuva toda. Obrigado, Francisco, pela informação e a gente chama aqui a atenção da Secretaria de Obras, que evidentemente vai estar nesse momento priorizando os casos mais urgentes, mas se tem aí um bloqueio, né, em todos os sentidos, conforme diz o Francisco, então é importante que a Secretaria de Obras faça aí essa triagem e consiga atender os moradores o mais breve possível. Obrigado também, Francisco, pelo teu recado, pela foto, e a gente estima aí que o mais breve possível vocês tenham esses acessos reconstruídos. Temos mais participações. Leonida Silva.
Quero agradecer o atendimento da UPA ontem à noite. Estive lá com o meu marido e fomos bem atendidos por todos. Coisa boa, Leoni. Muito obrigado pela participação. A gente fica feliz aqui de receber mensagens também mostrando o bom funcionamento do serviço público, né? Porque é um atendimento ao cidadão. Então, nesse caso da UPA, especialmente, é um momento ali que a pessoa mais precisa. Então, que bom que deu tudo certo. Obrigado, Leoni, aí pelo seu relato, tá bom? Daqui a pouquinho tem mais participações, você de casa também pode seguir nos informando, contando aí como que está a situação da chuva, como que você foi afetado por esse contexto climático aqui do Rio Grande do Sul. E você que está em outra região do Brasil, como é que está o tempo por aí? Porque a gente tem uma situação bastante delicada, né? Tem frio no extremo sul, o Rio Grande do Sul está nessa faixa de transição, sofrendo todas essas consequências. Tem o que a gente chama de bloqueio atmosférico para o restante do Brasil, com a temperatura um pouco mais elevada. Onde você está? Como é que está a situação? Tempo bom? Alguma intempérie por aí também? Vá mandando a sua informação nas nossas lives e também aí no nosso WhatsApp. A seguir, em 2040, um déficit de 10 mil professores vai atingir escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul. Francisco Bastos vai falar sobre isso no quadro Opinião de hoje. Professores da Universidade Federal de Santa Maria estão em greve. A cobrança por reajuste salarial e reestruturação do plano de carreira são os motivos da paralisação. Tem ainda a previsão do tempo completa para todo o Rio Grande do Sul. Segue o alerta para altos volumes de chuva. O intervalo é rápido, continue ligado aqui na TV Novo Tempo. NT Sul já de volta ao vivo, neste dia de muita chuva no Rio Grande do Sul, em Cachoeira do Sul. Obrigado a você de casa que se conecta com a gente, nos acompanha pela tela da TV, também por meio das lives. Estamos com a nossa transmissão ao vivo no Facebook, no YouTube. Obrigado a você pela companhia e fique à vontade, viu, para escrever para a gente, para contar a situação aí, se tem algum estrago no seu bairro, na sua rua, quais os transtornos, né, dessa chuvarada toda na sua rotina, no seu dia a dia. Daqui a pouquinho tem mais um bloco de interatividade. Nós vamos ver agora imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. E para variar, chove, né? Desde ontem à noite, assim, uma chuva muito forte, torrencial. Na madrugada, a gente teve aí um sistema com muitos raios, com muitos trovões em toda a região central do Rio Grande do Sul. Cachoeira do Sul também foi bastante afetada nesse sentido, chuva muito forte. E agora, ao longo da manhã também, em nenhum momento assim a chuva chegou a parar, né, por completo. Alguns momentos em que ela calmou um pouquinho, mas logo voltava já com uma força bem considerável. Em muitos momentos com raios, né, com muitos trovões. Portanto, essa está sendo a situação e o que a gente questiona é quando é que vai parar de chover, né? Por enquanto não está no radar assim de uma maneira tão clara a partir de que dia, de maneira exata e inequívoca, a chuva vai parar. O fato é que para os próximos dias a chuva se mantém. Pois bem, é hora de saber se vai continuar chovendo nessa intensidade que a gente está vendo, né, no Rio Grande do Sul. Aqui em Cachoeira do Sul, região central do estado, teve chuva torrencial na madrugada. Terça-feira em Cachoeira do Sul é mais um dia chuvoso, assim como em todo o Rio Grande do Sul. A instabilidade permanece na região. Na madrugada teve chuva torrencial com muitos raios e trovões, assim como ao longo da manhã, e essa chuva forte segue ocorrendo ao longo do dia. Temperatura mínima 22 graus e máxima 26. Quarta-feira deve seguir com bastante chuva, com volumes aproximados aos desta terça. Temperatura mínima 16 graus e máxima 25. Quinta-feira, chuva. Ainda vai ter uma chuva forte, mas provavelmente uma quantidade já um pouco menor que nos dias anteriores. Temperatura mínima 16 graus e máxima 21. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Não dá para ter esperanças de melhoras no tempo hoje no estado gaúcho, ao contrário. Essa chuva forte continua e afeta todas as regiões do estado. E isso se deve a essas duas massas de ar, uma fria na região da Argentina e outra quente no restante do Brasil, com uma espécie de bloqueio. Então o Rio Grande do Sul fica nessa faixa de transição e isso vai gerando constantes instabilidades temporais, como o que aconteceu na madrugada. Conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia, ainda pode chover muito forte nos próximos 2 dias.
Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, capital gaúcha, máxima de 26 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 29. Na região norte, em Passo Fundo, 27 graus. Em Santa Maria, na região central, 26. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 27 graus. E a gente traz agora mais uma informação, um problema para o funcionalismo público do Rio Grande do Sul envolvendo a saúde, o atendimento do IP. O HCB de Cachoeira do Sul e mais 17 hospitais do estado gaúcho decidiram suspender os atendimentos eletivos pelo IP Saúde, programa mantido pelo governo do estado. A medida está prevista para começar na próxima segunda-feira e deve afetar mais de 25 mil pacientes. O HCB tem perda imediata estimada em R$ 1 milhão por ano, com a aplicação das normas impostas pelo IP no comunicado realizado ontem. Conforme a FELSul, a suspensão dos atendimentos eletivos ocorre pelo reajuste nas tabelas do IP Saúde sobre ressarcimento de uso de medicamentos, diárias e taxas. Os representantes dos hospitais argumentam que, se nada for feito, os 18 hospitais vão pedir o descredenciamento do IP Saúde. Assunto que a gente vai continuar destacando aqui nas próximas edições do Telejornal NT Sul. Neste momento a gente traz aqui informações mais detalhadas sobre as enxurradas, as chuvas, né, e o problema imediato que isso está causando, mas também essa situação do IP gera um impacto muito imediato sobre a vida, sobre a saúde de muitas pessoas no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, nas próximas edições, a gente vai trazendo mais detalhes aqui para você de casa. E nós vamos agora para a tela para ver mais recados da nossa audiência no nosso WhatsApp 51997697129. Vamos então de imediato aqui para a telinha ver quem fala com a gente. O Paulo dos Santos está participando, dizendo aqui muita chuva, mas não nos assustemos. Deus está no controle, não tenhamos medo. Aqui no bairro Oliveira está chovendo agora, diz o Paulo. Obrigado, Paulo, pela participação. É isso, né? Que a gente também possa se colocar à disposição para ajudar o próximo. É mais um momento em que certamente muitas pessoas vão precisar aí desse suporte. E não é só a Defesa Civil, não é só a Prefeitura, né? Então, se a gente tem uma condição de auxiliar um vizinho, alguém próximo que está em alguma dificuldade, que a gente faça isso também, né? Quem mais? O Moisés, olha aí, ó, situação da rua Major Ouriques, no bairro Bom Retiro, tubulação entupida de cascalho. A cabeceira da ponte, que dá acesso à Vila Nova, está desmoronando, conta aqui o Moisés. Obrigado, Moisés, pela participação. Deixamos aí também esse alerta, né, para as autoridades, né, para que de alguma maneira isso aí se resolva, né? Quem mais? Temos mais recados aqui. O Rogério Pasqualin. As pessoas precisam ter consciência que o clima está mudando. Morar perto de rios e córregos, hoje em dia, é risco iminente. É uma grande verdade, né, Rogério? É isso. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem, né, também mudar para outro local, mas é uma consciência que todos nós precisamos ter, né? E a gente tem aqui, são mais de 1000 famílias em Cachoeira do Sul, que estão residindo, morando em áreas de risco. Então, são situações que precisam de solução. Do contrário, a cada chuva, a gente tem aí o risco de tragédias, né? Infelizmente. Quem mais? O Cadu está participando com a gente aqui. Aqui na Promorar está horrível para sair só de bota, daquelas de borracha. Tá um lamaçal, diz aqui o Cadu. Obrigado, Cadu, pela participação. Nosso abraço aí aos moradores do Promorar. Daqui a pouquinho, mais recadinhos da nossa audiência. Muito obrigado a você que está interagindo. Vou falar também já do nosso Facebook, o pessoal que está interagindo aqui por meio da nossa live. E amanhã é feriado. E como de costume, a gente atualiza você sobre como vão funcionar os serviços aqui em Cachoeira do Sul. Confira agora. A Federação Brasileira de Bancos informou que amanhã as agências bancárias não vão estar abertas para atendimento presencial ao público. O serviço retorna normalmente na quinta-feira. As agências dos Correios e as casas lotéricas também não abrem amanhã e voltam a funcionar na quinta. A Câmara de Vereadores e a Prefeitura também não funcionam nesta quarta. O expediente encerra no final da tarde de hoje e retorna na quinta-feira a partir das 8 horas da manhã.
As redes de supermercados de Cachoeira não vão abrir neste feriado. A partir de quinta-feira, os estabelecimentos funcionam normalmente. Quem quiser fazer um passeio, o Zoológico Municipal vai estar aberto em horário normal amanhã, das 9 horas da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5 da tarde. O SEMPRA vai funcionar em regime de plantão, para casos de denúncias de animais soltos em via pública, levando a risco de acidentes, o contato deve ser feito com a Brigada Militar Ambiental. E a coleta de lixo vai funcionar nos horários de costume, sem nenhuma alteração no serviço. O Dia do Trabalho tem Festival do Trabalhador em Cachoeira do Sul, promovido pela Intersindical, com atividades artísticas e culturais na Feira Livre Municipal. O encontro, que reunirá trabalhadores, sindicatos e representações diversas, integra o calendário do município. Tradicionalmente, reúne milhares de pessoas todos os anos nesta data, também para refletir sobre as pautas relacionadas ao trabalho. Ao meio-dia será servido almoço gratuito para quem comparecer ao festival, que inicia às 9 da manhã. Mesmo com a previsão de chuva, o encontro está confirmado. E nós voltamos a falar sobre as fortes chuvas. A Secretaria Municipal da Educação de Cachoeira do Sul informou na noite de ontem que as aulas nas escolas do interior de Cachoeira do Sul estão suspensas hoje. A medida atinge 13 escolas do município. Dessas, 10 estão localizadas na zona rural e 3 são consideradas dentro do perímetro urbano, mas com linhas que passam pelo interior. São as escolas Geni Figueiredo, Honorato de Souza Santos e Taufik Germano. Ao todo, cerca de 940 estudantes são afetados com o cancelamento das aulas. A medida foi tomada para garantir a segurança de toda a comunidade escolar. E a expectativa é de que as aulas sejam retomadas na quinta-feira, após o feriado. Se não for possível, a Secretaria de Educação vai emitir, então, um novo comunicado e a gente vai trazer essa informação para você. A Defesa Civil interditou na tarde de ontem parte do prédio onde funcionava a Secretaria de Educação de Cachoeira do Sul. Conhecido como Antigo Fórum, a edificação está com o telhado comprometido e as infiltrações atingiram a rede elétrica. Um dos funcionários relatou que as paredes estavam dando choque. O segundo piso do prédio da Secretaria de Educação de Cachoeira do Sul foi interditado por risco de choque elétrico e alagamento. A situação não é nova, mas foi agravada com o alto volume de chuvas registrado na segunda-feira. O telhado, com as telhas quebradas, está assim desde dezembro, segundo relatos de servidores que trabalham no local. Segundo eles, vários problemas se arrastam desde dezembro do ano passado, quando goteiras, perda de documentos, alagamentos e até curtos-circuitos foram registrados no prédio que abriga não só a Secretaria de Educação, mas também a administração, controle interno, licitações, cozinha e outros setores. E a situação se agrava ainda mais, já que o acúmulo de água no andar superior infiltra e agora afeta o piso inferior. Na área, forrada por lonas na parte de baixo do prédio, funciona o Centro de Processamento de Dados. E lá já existem goteiras e acúmulo de água, relatam os funcionários. Todos temem pelo risco não só de choque elétrico, mas de desabamento, tanto no piso superior como no inferior. Eles dizem que as paredes já estão dando choques. Os servidores argumentam que a situação é grave e se arrasta e que solicitam medidas a tempos e que a interdição acabou se dando apenas agora, mas que limita apenas o acesso a esta área do prédio, sendo que mais problemas estruturais existem e oferecem risco a quem trabalha ali. Até os banheiros têm problemas. Um deles, o masculino, está interditado há muito tempo. O feminino tem vazamentos que refletem no piso inferior. Em uma das salas, no piso de baixo do prédio, os funcionários estão sendo obrigados a trabalhar no escuro, em função das infiltrações na rede elétrica. Embora todos os problemas relatados com relação à Secretaria de Educação, os servidores reconhecem empenho da secretária Solange Lousada
em buscar soluções para o problema desde o ano passado. Segundo eles, não há muita clareza sobre onde o processo esbarra. Ela aceitou falar sobre a solução que busca agora, em definitivo, para o quadro de servidores da SMED. Nós não temos outra alternativa a não ser procurar um prédio, uma casa, para que a gente possa ser transferido de lá, né? Nós fizemos o que a gente pôde ali, né? De emergencialmente, digamos, alocar os nossos assessores, os nossos colegas na parte de baixo. Nós estamos em contato com a Defesa Civil, a parte de cima já está interditada, né? Só sobem lá para a gente, digamos assim, tirar o excesso da água, né? Mas com todo cuidado, toda a rede lá de cima está desligada. E agora também, né, os colegas secretários ali da Fazenda mesmo, né, a gente já conversou, já alertamos que essa água que está empoçada lá na parte de cima poderá sim atingir a estrutura elétrica ali da parte de baixo, né? Compreendo que eles têm sido muito compreensivos, né? Mas chega um ponto que a gente agora não tem mais o que fazer, né? Então, colocar em risco a vida de colegas, a gente não pode mais, e é isso que a gente vai fazer. Por que isso não foi solucionado antes? Assim que começaram, né, as enxurradas, né? Primeira enxurrada, já entrou, né, água, e a gente imaginou, não, foi em decorrência da primeira enxurrada, tentamos organizar, secar e continuamos o trabalho. Segunda vez de novo, terceira vez, eu achei melhor que o pessoal saísse de lá. Então, aquela primeira parte onde estava um maior número de água que entrava, né, não tanto quanto agora, a gente começou a conversar, tratativas com secretários para que, até em função dos gastos, né, da prefeitura, era uma troca ali, ano contábil, então dezembro nós não tínhamos mais como licitar. Na entrada de janeiro a gente precisou aguardar ali a lei de licitações, né? Então, sempre na esperança, Thelma, que a gente pudesse fazer com recursos próprios, né? Para que não gerasse mais gastos para a prefeitura. E como todos, né, os colegas das outras secretarias também bastante envolvidos com tudo que estava acontecendo na cidade, a gente foi aguardando, né? A gente foi aguardando, fomos esperando e tentando ser paciente, né, com toda a situação da prefeitura, financeira em especial, mas agora chegou um ponto que chegou no limite. Tem que ser resolvido, né? É hora do quadro Opinião aqui no NT Sul. Faltam professores nas escolas públicas do Rio Grande do Sul. E em 2040, um déficit de 10 mil professores no estado vai atingir escolas públicas e também escolas privadas. Francisco Bastos fala sobre isso agora. A cada início de ano letivo, nós somos surpreendidos enquanto sociedade com notícias nada positivas. Falta de vagas na pré-escola, os prédios das escolas em muitas localidades com problemas que vêm se arrastando no decorrer do tempo, goteiras e energia elétrica e coisas básicas, e falta de professores. Sim, falta de professores em escolas é um absurdo, mas infelizmente a cada ano nós convivemos com esse problema. Aqui ou ali, nesta ou naquela disciplina, algumas até mais comuns ultimamente, faltam docentes. E isso acaba gerando naturalmente um problema, não só para as direções das escolas, mas também um problema especialmente para os alunos. Porque a questão da recuperação que é feita, das contratações posteriores, elas não resolvem totalmente a situação, porque há todo um tempo perdido. E o prejuízo já está feito, infelizmente. O Observatório de Educação do SESI fez um estudo a respeito desta questão especificamente
do futuro em termos de docência no Rio Grande do Sul. Esse estudo mostrou que em 2040 teremos um déficit de 10 mil professores no Rio Grande do Sul, tanto nas escolas públicas quanto privadas. E que em 2035 nós já teremos, né, uma demanda maior de alunos e um número menor de professores, portanto um déficit. O CEPERGS, que está sempre atento a todas essas questões, coloca que em 2030 já teremos esse problema na rede estadual. Nós sabemos, enquanto sociedade, aonde que a corda vai arrebentar. É claro que é no sistema público de educação. As escolas privadas vão dar um jeito, né? Vão se adequar ao mercado, vão dar alguma situação, porque tem essa possibilidade. Mas é a grande parcela da população que necessita da escola pública. Como é que vai ficar? Mas surge aí, nesse contexto todo, preocupante, surge agora um programa do governo do Estado, chamado Programa Professor do Amanhã. O que seria isso? São bolsas de R$ 800, 1.000 vagas que foram distribuídas entre 1.000 universidades comunitárias. E cada aluno, né, vai receber esta bolsa durante 4 anos, mensalmente, e as universidades receberão também R$ 800 para o custeio de cada um desses alunos durante o mesmo período. Serão investidos R$ 75 milhões. Não deixa dúvida de que é uma iniciativa positiva, merece o nosso aplauso e a torcida de que isso realmente se efetive. Acontece que nós temos as causas dessa falta de professores. E o programa, mesmo com todos os objetivos e a iniciativa louvável, ele não ataca algumas causas que elas são extremamente fundamentais. Por que as pessoas não querem mais cursar magistério, não querem mais ser professores? Primeiro porque a carreira, comparada com outras carreiras, ela não estimula que os jovens vá buscar a formação. E a carreira de docente é uma carreira extremamente necessária que haja responsabilidade e ela exige também muito da pessoa, tanto mentalmente quanto fisicamente. Não é uma coisa simples ser professor. Pelo contrário, é uma das coisas mais nobres que existe, mas também que demanda de cada pessoa que opta por essa profissão um desprendimento e uma responsabilidade, uma ação pessoal muito importante. Também nós temos uma outra questão, que nesse contexto, né, de ofertas de cursos, há outras áreas que, na mesma, digamos, com o mesmo tempo de estudo, oferecem resultados de mercado mais facilitados em termos de ganhos salariais. Então a gente espera que esse programa ele se transforme numa política permanente, numa política de Estado, e que aí tenhamos justamente no decorrer do tempo esse crescimento sem desconsiderar outras ações extremamente importantes de valorização do magistério, que passa por melhores condições de trabalho e que passa, sem dúvida, por salários também melhores, que fique no mesmo patamar de outras estruturas do Estado que ganham e que têm, né, a questão salarial melhor atendida. E que isso, sem dúvida, também é um fator que faz com que tenhamos todos esses problemas aí da falta de professores. A educação merece, sem dúvida, um tratamento melhor. Boa tarde. E a cobrança por reajuste salarial e reestruturação do plano de carreira fez alguns professores da Universidade Federal de Santa Maria entrarem em greve. A mobilização começou na quinta-feira passada no campus de Santa Maria. Além dos docentes, funcionários técnico-administrativos também estão em estado de greve há mais tempo. O movimento também acontece em outras universidades do país. Daniel, a gente amplia mais esse assunto. Essa greve que começou na semana passada na UFSM também se reflete aqui para a Cachoeira do Sul, e uma das principais reivindicações de professores, funcionários, é a questão do reajuste salarial, principalmente dos professores, de 22% e também uma reestruturação no plano de carreira. Para tratar e ampliar esse assunto, eu converso com um membro da diretoria da Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de Santa Maria, Assísio dos Reis Pereira.
Primeiramente, seu Assis, obrigado por nos atender. Amplia sobre esse assunto envolvendo a greve que começou na semana passada, se estende agora durante essa semana. Quais as principais reivindicações por parte dos professores e o que afeta nesse serviço da universidade como um todo e principalmente aqui no campus de Cachoeira do Sul? Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde a todas e a todos que estão vendo. Bom, primeiro, né, respondendo à sua questão das reivindicações, as nossas reivindicações elas passam por pauta salarial, especialmente a questão mais complicada de negociar no momento é o reajuste zero em 2024, que a categoria tanto dos docentes quanto dos técnicos administrativos não podem aceitar essa condição, né? Porque todo ano que a gente passa sem correção salarial, a gente acumula essa inflação, esse período, a gente acumula como perdas nos salários. Essa é uma dificuldade, porque o governo oferece um reajuste nos benefícios, como vale alimentação, saúde e auxílio para a educação infantil. Mas ele não oferece nenhum reajuste salarial. Então, isso leva ao problema do acúmulo, por um lado, para os professores que estão na ativa. E para os professores e as professoras que estão aposentados, o problema é que quem é aposentado não recebe os auxílios. Então, o que acontece? Se tiver zero de correção salarial em 2024, esses professores e professoras ficarão no zero absoluto, né, já que eles não têm os benefícios. E a título do que interfere dentro da instituição, na prática, desde que os colegas técnicos entraram em greve, aqui na UFSM foi em 14 de março, né, em todos os campi da UFSM, então está interferindo nos laboratórios, está interferindo nas secretarias. Para dar um exemplo bem prático, a Secretaria de Pós-Graduação, por exemplo, ela não está mais conseguindo fazer editais por falta dos técnicos, né, para a gente ter uma ideia de como está afetando. Acerca da greve dos docentes, ela afeta, sobretudo, a sala de aula, a aula, né? Mas ela vai afetar também coordenações que param e aí não tem como seguir o serviço de secretaria para atender os estudantes. Então, nós temos a junção dessas duas coisas, né? E isso é uma interferência direta no funcionamento da instituição e que inviabiliza na prática que as coisas ocorram. Porque a greve começou quinta-feira depois do almoço, né? Pelo prazo legal, começou quinta-feira a partir das 12 horas. Então, o que acontece? É muito incipiente. Eu poderia te falar aqui do campus de Santa Maria, nos universos que eu andei, na sexta-feira, por exemplo, né, que a gente detectou, assim, em Santa Maria, a maior paralisação que a gente localizou até o momento foi no centro de educação. Mas isso, repito, pelo movimento de sexta-feira à tarde, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que a gente tem, e até também eu percebi porque eu andei por lá, porque eu sou professor de lá, do centro de educação. Então, andando por lá, eu pude detectar, né, que tinha, por exemplo, um docente à tarde. E o docente estava reunido porque ele estava comunicando aos estudantes que ele estava aderindo à greve a partir daquele momento. Então, mas possivelmente terão colegas que não vão paralisar, eu acredito. Agora, quantos? A gente não sabe. Até porque a gente não tem como listar essas coisas, né? Porque é aquilo que eu falei anteriormente. Depende da adesão consciente de cada colega. Ok, tá certo. Uma pergunta que eu queria lhe fazer sobre os serviços essenciais. Por exemplo, o restaurante universitário, o próprio hospital universitário de Santa Maria, eles continuam funcionando e principalmente no caso do hospital, os professores ali do meio da saúde, eles vão continuar atuando nessa questão específica desse serviço essencial? Sim, vão sim. Continua. Aliás, a greve dos técnicos começou em março, né, na metade de março, ali dia 14,
e o hospital continua atendendo a comunidade. Aí tem uma coisa importante, o hospital, no seu quadro de técnicos hoje, ele é quase que 100% de uma empresa terceirizada, que se chama EBSER, uma empresa que tem contrato, né, já desde 2012, se eu não estou errado aqui, tem esse dado, mas os professores, por exemplo, que trabalham diretamente no hospital, orientando alunos e que envolve trabalho direto, os professores vão cumprir e vão respeitar os 30% de serviço essencial e aquilo que está em andamento, né? Então, por exemplo, ó, os estágios, eu vou dar um exemplo que é da área da educação. Os estágios com as escolas do município e as escolas do estado. As escolas do município e do estado, elas não estão em greve. Então, o que vai acontecer? Os estudantes que fazem estágio, eles vão continuar fazendo estágio. E os professores vão continuar orientando eles para garantir que eles tenham direito a fazer o estágio, para não prejudicar os estudantes. Então, o trabalho essencial, esse a gente poderia chamar de um trabalho essencial, porque quando fechar a escola ali em julho, o estudante de licenciatura que está fazendo o estágio, ele tem que concluir aquela etapa do estágio. E como a escola não está em greve, os professores vão dar a atenção, vão acompanhar, não vão dar aula em sala, mas vão acompanhar e os estudantes poderão fazer o estágio. E sobre o restaurante universitário, que você perguntou, o restaurante universitário está funcionando o tempo inteiro, porque tem um dado importante aí, que o restaurante universitário ele não trabalha mais com trabalhadores do quadro da UFSM. Ele trabalha com trabalhadores terceirizados da empresa terceirizada que presta serviço à UFSM. Ok, tá certo. Essas tratativas da sindical para tentar chegar nesses números que os professores querem, de reajuste, de plano de carreira, ela ocorre diretamente com a reitoria ou precisa de uma escala maior, propriamente o MEC, de certa forma, o Ministério da Educação? Como ficam essas tratativas? Olha, essas tratativas, Bernardo, elas não passam pela universidade. Porque na estrutura hierárquica, né, é isso que você falou. A nossa chefia superior é o Ministério da Educação. Então, passa pelo MEC. A negociação é direta e é feita pelos sindicatos nacionais diretamente com o Ministério da Educação. Então, qualquer acerto, porque o que for acertado com o MEC atinge todas as 69 universidades federais e todos os institutos federais. Então, a negociação ela é feita diretamente com o Ministério, tanto o Ministério da Educação quanto o Ministério de Gestão, Inovação e Desenvolvimento do governo. Então, aliás, Ministério de Gestão e Inovação. Tudo passa por lá. A gestão e inovação, porque eles que tratam do dinheiro, do financeiro. E o MEC, porque ele que trata diretamente da implementação das coisas pela estrutura hierárquica do Serviço Federal da Educação. Esse mesmo movimento ocorre também em outras universidades, de greve, de reajuste salarial? Sim, o movimento é unificado. O mesmo valor que nós estamos pedindo nas universidades e nos institutos federais é o valor solicitado para os técnicos administrativos e para outros setores do funcionalismo federal. Então, a gente tem uma negociação conjunta. Esse número de 22% foi um acordo entre todos os segmentos do serviço federal ligado ao executivo. Foi um acordo de vários sindicatos dentro das federações. Então, é um acordo comum. Então, o número reivindicado é de técnicos e de docentes, é o mesmo valor. A diferença é dentro das carreiras de cada um, que aí tem as particularidades a serem negociadas diretamente com o MEC. Conversamos então com Assísio dos Reis Pereira, membro da diretoria da Sindical dos Docentes da Universidade Federal de Santa Maria, que tratou sobre a greve que começou na semana passada na UFSM, lá em Santa Maria, atingindo também Cachoeira do Sul e toda a rede da universidade aqui no Rio Grande do Sul, a gente ampliando esse assunto, trazendo aqui para o NT Sul.
Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. E, gente, sobre aquela notícia que trouxemos mais cedo, né? Estava previsto para amanhã um evento em celebração ao Dia do Trabalhador na Feira Livre Municipal de Cachoeira do Sul. Esse evento ele está sendo adiado em virtude das chuvas. Então, uma nova data vai ser marcada e divulgada posteriormente pela Intersindical, que é a organizadora do evento. O NT Sul fica por aqui, espero você amanhã no NT Sul Especial falando sobre mudanças climáticas e sobre planejamento urbano. Até amanhã, fique com a Novo Tempo. Tchau!